Olá, primeiramente quero dar as boas-vindas a todos. Eu sou Ilan Reis, conselheira do CRC-RJ, e hoje estamos aqui no 19º webinar, que tratará do assunto Educação Financeira, com o especialista e conselheiro Luiz Antônio Oxendorf Leal. O webinar é um projeto da Câmara de Educação Profissional do CRC-RJ. Na parte de fórum, você pode fazer sua pergunta a qualquer momento, durante a transmissão. Caso não dê tempo de responder a todas, disponibilizaremos as respostas no prazo de uma semana, também na parte de materiais de apoio. Eu agora vou passar para o nosso palestrante, que vai dar aqui as suas considerações. Boa tarde, Ilan. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Estou iniciando, estou fazendo minha primeira apresentação aqui no webinar. Estou muito contente com isso. Agradeço a sua participação. Espero que a gente possa ser útil para as pessoas que estejam nos assistindo, tanto agora como depois. E acredito que a gente vai tratar, Ilan, de um assunto muito importante, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Essa questão das finanças pessoais tem sido muito comentada. E é bastante interessante saber que o Conselho Regional de Contabilidade, assim como todo o sistema contábil brasileiro, tem dado muita atenção a esse item, tanto que nos concedeu a oportunidade de fazer esse webinar, que é o meu primeiro, eu estou gostando muito. Então, espero que isso possa ser bastante útil, espero que a gente possa se divertir bastante aqui. A gente trouxe algumas perguntas, a gente vai tentar tratar de alguns temas que a gente achou que são importantes para as pessoas, e, claro, estamos aguardando por perguntas das quais a gente puder responder. A gente vai tentar tirar o máximo de dúvidas possível. Caso não consiga... Nós temos aqui a nossa colinha, né? Várias perguntas que eu vou te fazer. E vamos, então, dar início, correto? Vamos lá. Bom, primeiramente, eu queria começar as perguntas te dando uma bem fácil, né? Explica para nós, por gentileza, o que é educação financeira. Vamos lá. Bom, obrigado pelas perguntas fáceis, né? A gente fez aqui um trato, a gente só pode fazer pergunta fácil um para o outro. Bom, educação financeira é um termo bem amplo. Normalmente, ele é relacionado a conhecimento. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um treinamento para fazer um orçamento, o que tem de educação financeira aí? Tem o conhecimento que eu adquiro. Então, vai ter alguém que vai me ensinar o que vem a ser um orçamento e a minha capacidade de aprender o que vem a ser orçamento. Então, conselheira, a educação financeira em si, ela se limita a essa questão do conhecimento. O que não é muito interessante da gente pensar? Eu invisto em ações, tenho educação financeira. Isso não é muito correto tecnicamente, mas a gente pode considerar que está tudo bem. Educação financeira normalmente é considerada só a parte do conhecimento. Quando eu passo para a prática, por exemplo, eu vou desenvolver alguma habilidade, e ainda um passo seguinte, quando a habilidade se transforma em procedimento, em atitude, e finalmente chega no meu comportamento, também podemos considerar a educação financeira, mas tecnicamente tem uma visão um pouco mais distante, digamos assim, que a gente chama de literacia financeira, mas podemos também chamar tudo de educação financeira. De qualquer forma, o que é a educação financeira? Como cuidar das nossas finanças, normalmente relacionadas à pessoa física. Agora, não vamos esquecer também, considera que educação financeira não deixa de ser o que se trata de finanças para as empresas. Por exemplo, nós somos contadores, nós estamos numa casa de contadores. Aqui, normalmente, os assuntos são relacionados à educação financeira, sem dúvida. Só que, ultimamente, é um termo muito usado no mundo inteiro para finanças pessoais. Então, tudo relacionado ao nosso patrimônio, ao desenvolvimento, relacionado à renda, consumo, seguros, previdência privada, tesouro direto, poupança, ações, tudo isso a gente pode dizer que é educação financeira. Maravilha. 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 Deixa, então, fazer mais uma outra pergunta. Como lidar com as finanças pessoais? Então, bom, eu sou professor universitário, né, esqueci de falar. O meu trabalho é conduzir ações de educação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e lá eu tenho uma disciplina chamada Finanças Pessoais. Então,
que vem a ser finanças pessoais? Nós consideramos lá na universidade que a formação de educação financeira, essa sobre a qual a gente falou na primeira pergunta, é muito importante na formação do contador. Eu sou professor de um curso de formação em ciências contábeis. Okay? Também está estendido para alguns alunos de administração, economia, e um ou outro aluno que faz essa disciplina eletiva. Mas, basicamente, estudar finanças pessoais seria estudar especificamente a educação financeira relacionada ao indivíduo e à sua família. Agora, o que a gente tem que ter bem em mente lá? Normalmente, a gente, quando eu vou fazer algum tipo de apresentação, palestra, quando esse assunto vem à tona, as pessoas lembram de finanças pessoais exclusivamente para fins de investimentos, o que não está errado. Agora, finanças pessoais não é somente falar de investimentos. Essa é uma importante parte ou subparte da educação financeira, das finanças pessoais, mas não é, assim, a única coisa sobre as quais a gente fala. E finanças pessoais. Bom, basicamente, a condução dessas finanças pessoais, ela tem uma regrinha muito básica, e se a gente quisesse, a gente podia falar todo o webinar sobre isso exatamente. Qual é a regra básica das finanças pessoais? Gastar menos do que se ganha. Okay? E o que é gastar menos do que se ganha? É tentar colocar o nosso estilo de vida dentro da nossa renda, isso sendo bem resumido. Agora, conselheira, vê se não é difícil. Uma das coisas mais difíceis da nossa vida é tentar fazer essa regulação do nosso estilo de vida com a nossa renda. Quando a gente não consegue, ou seja, quando a gente tem as nossas finanças pessoais não muito bem reguladas, normalmente a gente incorre em endividamento, que é um dos assuntos que a gente deve tratar aqui também. O que é ruim para o endividamento? Inicialmente, a gente pode entrar no endividamento, por exemplo, ou antes disso, antes de ter o endividamento, quando a gente começa a gastar mais do que ganha, ou seja, quando a gente tem um estilo de vida acima do que deveria ter, nós normalmente consumimos reservas financeiras. A gente começa a queimar o dinheiro que está na poupança, no tesouro direto e tudo mais. Quando esse dinheiro tende a acabar, aí a gente começa a fazer, a entrar no endividamento, o que é uma coisa muito ruim. Então, de qualquer forma, o que seria interessante para nossas finanças pessoais? Essa seria a única regra, que seria a regra de ouro. Gastar menos do que se ganha, ok? E tem também uma metodologia de condução das finanças, que deve ser assunto mais para frente, que a gente deve tratar. Mas, se eu gastar menos do que eu ganho, normalmente eu vou ter um bom sucesso nas minhas finanças pessoais. Verdade. Agora, basicamente, é isso mesmo. Como eu faço eu mesma, no meu caso, o meu dinheiro render mais, né? Eu posso eliminar os gastos que tenham juros, né? Comprar somente aquilo que eu preciso, eu posso planejar antes de comprar também, né? E economizar sempre, né? Somente essas questões básicas dão um bom retorno normalmente. Porque dentro do nosso planejamento, normalmente a gente tende a gastar mais do que se ganha, por isso que termina se endividando. Eu queria deixar claro que, pelo menos na minha vida, conselheira, isso acontece de vez em quando. Por mais que eu esteja treinado, não sei se ocorre assim com você, mas período de férias, esse último fim do ano de 2018 foi muito intenso para mim, eu tive muitas atividades, então eu extrapolei um pouquinho. O que eu queria deixar claro é que, por já ter uma certa habilidade de lidar com as minhas finanças, eu me permito, de vez em quando, escapar um pouco. Mas você acabou de falar, a questão de fazer o dinheiro render mais, me parece ser muito importante. Cada centavo que a gente ganha, se a gente puder aproveitar ao máximo, o resultado disso vai ser conduzir melhor as finanças pessoais. Então, eu acho que essa dica que você acabou de dar, ela é muito valiosa. Como fazer o dinheiro render mais. Isso é uma verdade, né? Isso aí. E eu também assim, como é que eu posso me motivar para economizar dinheiro, né? Isso é uma outra coisa que a gente sempre tem perguntas para si mesmo. Bom, eu acho assim, que primeiro de tudo é você ter metas. Você tendo metas, você realmente vai economizar, né? Você tem que saber o que você gastar e o que você não pode gastar, né? Tem pessoas que é muito impulsiva, então tem que dar uma freada realmente e realmente não gastar tudo que ganha, guardar sempre um pouco, porque quando você tem um objetivo,
Você faz de tudo para alcançar esse objetivo. E quanto mais a pessoa ela é mais focada naquilo que ela quer realmente, normalmente ela vai evitar os desperdícios. Conselheira, às vezes, por exemplo, eu tenho dificuldade de determinar metas na minha vida. Você tem alguma orientação? Eu creio, por exemplo, no meu caso, eu sou uma pessoa meio voada às vezes. Eu acho que se eu escrever, as metas ficam mais claras. Você concorda comigo? Eu acho que sim. Você tem que colocar no papel tudo aquilo que você quer. Você tem que planejar aquilo que você quer. É um sonho, tal. O sonho você vai, daqui para frente, transformar ou tentar transformar ele em realidade. Então, realmente, põe no papel, põe lá tudo direitinho, tudo que você quer, tudo que você almeja, porque é em cima disso que você vai trabalhar. Se você não tiver um planejamento, as coisas terminam não dando certo. Não sei se você vai acreditar, eu tive um aluno, o nome dele é Marcos, ele tinha as metas dele, por isso que eu falei do escrito, ele tinha as metas escritas, ele determinou para ele, depois de algumas leituras, de alguns treinamentos que ele fez, ele determinou para ele algumas metas e ele escrevia, imprimia no computador e colocava nos livros que ele costumava ler. Então, foi um exemplo que eu achei muito importante, tem muito a ver com o que você acabou de falar. Ele levava isso muito a sério. Inclusive, como ele era aluno do curso de contabilidade, a gente tinha um papo em comum relacionado a empresas, etc. Ele dizia que aquele era o contrato social dele com ele mesmo. Tanto que ele levava isso muito a sério, e eu acho que tem muita pertinência com isso que você acabou de falar. Escrever metas realmente é bastante importante, eu concordo. É verdade. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para você. Dentro dessa parte que eu sei que você também dá aula na Escola de Educação Financeira, também da parte de educação previdenciária. Então, como é o método de atendimento na consultoria da Escola de Educação Previdenciária? Bom, o que é a Escola de Educação Previdenciária? Ela é um órgão do Rio Previdência. O que é o Rio Previdência? É o fundo que gere os recursos dos aposentados e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro. Então, o Rio Previdência tem uma escola de educação financeira que disponibiliza educação financeira para a população. E lá também não é caro fazer parte lá. É bem baratinho, ou seja, são cursos, palestras, consultorias, eventos, todos gratuitos. Então, aqui na área do centro do Rio de Janeiro, se você trabalha ou mora por aqui, é muito fácil você fazer parte como aluno dessas atividades. Então, eu queria deixar claro aqui que a Escola de Educação Previdenciária, ela atende a qualquer pessoa, não precisa ser, por exemplo, servidor do Estado do Rio de Janeiro ou algum parente de algum servidor, etc. Qualquer pessoa tem acesso. E lá, como você disse, em função de uma cooperação técnica aqui com o CRCRJ, eu e a conselheira Sandra, a gente disponibiliza o nosso voluntariado lá, na escola. E a minha parte, lá, basicamente, eu atuo de duas maneiras. Primeira maneira, eu faço palestras sobre planejamento financeiro. E, eventualmente, um ou outro tema que eu possa dominar e esteja em demanda lá. Por exemplo, a gente está conversando lá na escola sobre alguns cursos novos que a gente quer disponibilizar na hora do almoço. Qual é a nossa ideia? Aqui, pelo centro, quem tiver horário livre ou alguma folga, palestras de meia hora, 40 minutos, no máximo 50, aprender uma coisa ou outra, por exemplo, sobre ações, tesouro direto, etc. Mas, especificamente, a outra parte que eu atuo, ela chama-se Doutor Finanças. O que é o Doutor Finanças? Ele é um atendimento individual para pessoas que tenham alguma questão a tratar sobre finanças pessoais. Que questões são essas? Basicamente, dois tipos de problemas, digamos, as pessoas apresentam para mim. Primeiro, no primeiro caso, não seriam problemas em si. Pessoas, por exemplo, têm algum dinheiro sobrando e querem saber como investir o dinheiro, como controlar melhor esse dinheiro. Então, procuro o Doutor Finanças e eu procuro ajudar da melhor maneira possível. E um outro tipo de pessoa vai realmente quando tem algum tipo de problema.
Então, normalmente, são problemas que giram em torno de endividamento. Com base nesses atendimentos, conselheira, eu tenho desenvolvido um método e uso esse método lá na escola. Então, a escola disponibiliza os atendimentos, esse atendimento do doutor Finanças, um dos doutores de Finanças sou eu que faço, ele tem algumas características, ele precisa ser individual, porque são assuntos muito íntimos da pessoa. Imagina que a pessoa vai abrir a sua vida financeira, então é necessário só ter a pessoa que está sendo atendida e o profissional que vai acompanhar. Então, a pessoa começa a relatar a sua vida e eu procuro enquadrar essas questões dentro dessa metodologia. E aí que está a parte da resposta, porque parar de enrolar, né, conselheira? A metodologia, basicamente, ela prevê 4 passos. Por que 4 passos? Para que sejam simples de serem tratados. Então, se eu for fazer uma palestra explicando como é essa metodologia, isso é muito rápido. Então, 4 passos são muito rápidos de se explicar. E, de acordo com os estudos que eu faço, são 4 passos que devem vir em sequência e eles precisam obedecer essa ordem. Que passos são esses? Primeiro passo, endividamento. Por que endividamento vem primeiro? O endividamento é considerada a questão mais importante das finanças pessoais. Tem muitas pessoas que eu atendo e não estão endividadas, o que não tem problema, porque aí a gente passa para a segunda fase que eu vou falar. Agora, quem tem alguma questão de endividamento, a gente trata primeiro, como se fosse um tratamento de urgência. Okay? Então, mesmo que seja um endividamento mais baixo, por mim, o endividamento é considerado ruim para as finanças pessoais. Então, a meta da pessoa é não ter endividamento. Okay? Então, o endividamento é a primeira questão. A gente deve qualificar e quantificar as dívidas. Muitas vezes as pessoas, conselheiro, não sabem para quem estão devendo e qual o valor dessas dívidas. Depois, iniciar um processo de modo que possa diminuir ou zerar essas dívidas. Okay? Então, basicamente é isso, endividamento. O segundo ponto é processo orçamentário. O que a gente trata sobre o processo orçamentário? Bom, existe uma percepção minha e de várias pessoas que estudam esse assunto, de que não existem finanças pessoais a contento se não houver um orçamento. Então, é necessário. Não existe a possibilidade de eu conduzir finanças pessoais sem orçamento. Então, precisa fazer orçamento. Considera, quando eu pergunto, você faz orçamento, qual é a maior quantidade de respostas? Quase ninguém fala. Quase ninguém responde, é verdade. Uma ou outra pessoa levanta a mão, né, e diz que faz um orçamento, ou que sabe exatamente quanto que é os seus gastos mensais, que normalmente as pessoas não sabem ou não se tocam dentro do mês quais são os seus gastos reais mesmo, né? Até porque, assim, quando você pergunta, a pessoa até pode chegar e dizer assim, eu sei. Aí, quando você pede para ela colocar na ponta do lápis exatamente o que ela gasta, e aí, quando ela vai lembrando, vai recordando, porque muita coisa passa em branco que você gasta e não percebe, você termina vendo que os seus gastos são muito maiores do que o que você realmente acha que gasta no mês. Né? Na verdade, eu acabei, quando você estava respondendo, eu acabei lembrando que a gente já participou de alguns eventos e a gente tratou desse assunto. A pergunta, inclusive, foi você que tinha feito para o auditório. Então, normalmente, as pessoas não fazem orçamento. E aí, como você acabou de falar, quem faz orçamento tem que característica? Faz um orçamento que não é muito, assim, viável, digamos. E, normalmente, existe o tal do caderninho, onde as pessoas guardam tudo e anotam tudo. Mas é necessário a gente dar algum tipo de propósito para esse caderno. O caderno é muito usado, eu mesmo uso muita coisa que eu faço anotações num esquema parecido com o caderno, não vejo problemas nisso, mas ele precisa ter um propósito. E aí que está a questão. O propósito do orçamento é justamente transformar a palavra orçamento no termo processo orçamentário. E, sendo um processo orçamentário, a gente precisa estar ciente de que ele é composto de 3 fases. Um orçamento, como você acabou de falar, ele precisa fazer previsões para o futuro, ele precisa ser usado para fazer as anotações do que se ganha ou que se gasta, e, em terceiro lugar,
você precisa fazer a comparação se aquilo que você projetou é exatamente aquilo que que está acontecendo na sua vida. Então, às vezes, você pode passar por um mês onde você ganha mais do que você estava esperando. Isso é uma boa notícia, mas se você não estiver preparado para isso, o que vai acontecer? Você vai gastar onde não deve. Ao contrário, às vezes você pode gastar mais do que previu. Um exemplo que está acontecendo agora, não sei se está acontecendo com você ou com vocês, eu fiz um grande estudo para fazer uma previsão dos meus gastos de energia elétrica para esses meses, errei tudo. Por quê? Inclusive, foi um dos assuntos que a gente tratou em aula. Houve um acréscimo muito sem explicação nas contas de energia elétrica. Então, o padrão que eu tinha desenvolvido com média, tendência, etc., ele sugeriu determinados valores para mim que não estão sendo verificados na prática. Então, por exemplo, às vezes eu previ R$120 de conta de luz para mim e vieram 140, 180, e é exatamente para isso que serve o orçamento. Uma vez que eu tenha previsto algo e tenha gasto mais, eu tenho que entender por que isso ocorreu, como eu disse agora, houve um acréscimo inesperado, praticamente todo mundo errou os valores de energia elétrica, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, porque veio um valor exagerado. Então, a gente tem que entender por que foi a mais ou a menos determinado valor e saber o que a gente vai fazer. Por exemplo, se eu estou com o orçamento todo apertado e gasto muito com energia elétrica, isso indica que, para manter os meus números, eu vou ter que pedir emprestado, digamos assim, em outra coisa. Então, um exemplo, se eu gastei mais energia elétrica, eu vou ter que gastar menos em combustível, por exemplo, porque é algo parecido. Então, 2 passos, já falei, o endividamento e o processo orçamentário. Terceiro, conselheiro, eu tento orientar as pessoas a fazerem poupança e investimentos. Essas diferenças, pelo que eu vi aqui que a gente vai conversar, a gente vai tratar um pouco melhor depois. Mas, basicamente, a poupança é a orientação para a pessoa ter um fundo de emergência para eventualidades e os investimentos, basicamente, destinar dinheiro para a nossa aposentadoria. E aí tem um detalhe, quanto mais nova for a pessoa que eu atendo, mais eu vou poder interceder nesse caso. Já atendi pessoas com 18 anos, mas já atendi pessoas com 70 e poucos anos. Então, dependendo da fase de vida, o tempo que ela tem disponível para juntar recursos pode estar comprometido ou não. Então, esse foi o terceiro ponto, poupança e investimentos. Finalmente, conselheira, eu vou poupar dinheiro para aposentadoria basicamente para quê? Para gastar. Tem um amigo meu que falou uma coisa muito interessante, comparou esse processo a uma caixa d'água. Então, durante a vida, eu jogo dinheiro para a caixa d'água, ela vai enchendo, e no final da vida, na terceira idade, mais ou menos, eu abro a torneira e começo a me beneficiar dessa água que está na caixa. Então, eu chamo isso de usufruto. É interessante a gente ter um propósito, porque, às vezes, eu erro nos cálculos e junto menos dinheiro do que eu preciso. Às vezes, eu erro no cálculo e junto mais dinheiro do que preciso. Okay? Então, essa adequação, ela tem muito que ser trabalhada nos atendimentos. E, normalmente, não se acerta de primeiro. A ideia é que os atendimentos vão sendo sucedidos uns aos outros, e a gente vai regulando em função disso. E, finalmente, conselheiro, todo o dinheiro que a gente não conseguir gastar, a gente tem que destinar para os nossos herdeiros. E a isso se dá o nome de processo sucessório. Então, a sucessão é a última coisa sobre a qual eu trato. Na verdade, eu não trato efetivamente sobre sucessão. Sabemos que esse é um assunto que normalmente é conduzido por advogados, porque tem muita legislação por detrás disso. Outra questão interessante é que, ultimamente, as famílias aqui no Brasil, no mundo, têm adquirido formas muito diferentes, tipos de relacionamento, filhos, etc. Então, tudo isso requer um enquadramento diferente e específico para cada caso. Em se deixando bens, direitos e obrigações para os herdeiros, é necessário ter uma atenção muito especial. Então, o processo sucessório é o último item desse planejamento financeiro que eu sugiro, de 4 fases. Okay? Posso fazer pergunta? Uau! Vamos lá. Deixa eu fazer rapidinho aqui uma pergunta que vem aqui de um dos nossos que estão assistindo a gente, do Thiago Henrique. Se existisse uma matéria de educação financeira nas escolas, não melhoraria consideravelmente a taxa de inadimplentes dos nossos jovens hoje no Brasil?
Com certeza. Inclusive, obrigado, Tiago. É muito importante a sua participação. Agradeço muito a sua pergunta. A educação financeira nas escolas, ela já está sendo providenciada aqui no nosso país desde 2010, mais ou menos, quando foi criada a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Essa Estratégia Nacional de Educação Financeira, no seu desenrolar, ela prevê 2 tipos de educação financeira para o ensino público, consequentemente também para o ensino privado, que se espelha nesse modelo. O ensino público atende à educação financeira nos 8 níveis de educação, ensino, como é que é o primário, que antigamente hoje é o qual? Hoje é o ensino fundamental. As 8 séries do ensino fundamental, tratei desse assunto numa palestra que eu fiz numa escola municipal há 2 semanas. Cada um desses níveis tem um livro disponível para os alunos e um livro disponível para os professores. Esse material, Conselheira e Tiago, ele é gratuito. Que material é esse? É um material preparado por pessoas pedagogicamente capazes e lá contratadas pelo nosso Ministério da Educação. Ele é específico para cada série. Então, se você tiver curiosidade, cada um deles vai tratando do assunto educação financeira no nível crescente de acordo com as séries. Então, esse é o nível fundamental. Para o ensino médio, também, nós temos para as 3 séries do ensino médio, uma série para cada ano. Então, cada série vai ter um livro específico para os alunos, outro livro específico para os professores. Só que, como o nosso país ele tem dimensões continentais, e a educação financeira não é uma disciplina que faz parte da grade, que eu acho que essa que foi a pergunta dele especificamente, ela ainda não está plenamente em andamento. Por exemplo, lá no meu bairro onde eu moro, eu tenho visitado uma escola municipal e estou tentando levar esse apoio. Então, não existe um professor que desenvolva essa disciplina. O que o nosso Ministério da Educação recomenda? Ele disponibiliza o material e pede aos professores que usem esse material nas suas disciplinas, independentemente se ele esteja falando de história, de geografia, de ciências ou de matemática. Então, o professor, ele vai ver, adequa aquele conteúdo às suas aulas. Então, essa iniciativa já existe, mas ela não é plena, e aí que eu acho que a sua pergunta é importante. Certamente, com a introdução da educação financeira no ensino, o nível de inadimplência e também todo o resultado das finanças pessoais vai melhorar bastante. Obrigado pela pergunta, Thiago. Tem uma outra pergunta aqui da Mariane. Quais argumentos utilizar para incentivar as pessoas a investirem em finanças pessoais? Muitos indivíduos parecem ter medo do assunto. Mariane, excelente pergunta, muito obrigado. Argumentos para motivar. Aliás, você falou sobre motivação ainda agora, né? Olha, eu acho, conselheira, que o melhor argumento é sobrar dinheiro no final do mês, tá? Ou ter uma melhor gestão. Mas esse assunto, finanças pessoais, ele costuma ser um tabu em casa, no trabalho, etc. Quer ver como isso daí atinge a gente? Digamos que eu acabei de conhecer você, a gente começa a conversar. Muito pouco provável eu falar, caramba, gostei de você, mas quanto mesmo você ganha? A gente não costuma falar. Quanto você declarou no imposto de renda? Ninguém fala isso. Quanto vale o apartamento onde você mora? O carro que você dirige? Então, é um assunto muito estranho de se falar. Então, basicamente, a gente quer esconder essas coisas, então a gente não trata muito desses assuntos. Já ouvi falar, por exemplo, conselheira, que dentro de casa, assuntos como sexo e drogas são menos difíceis de serem conversados do que finanças pessoais. Então, vamos imaginar uma família moderna, na hora do jantar, conversando, o pior assunto, talvez, a ser tratado é finanças. Mas, papai, quanto é que você ganha? Por que a gente não viaja todo ano? Por que você está devendo tanto dinheiro? É um assunto muito ruim de se tratar. Eu acredito, Mariane, que um dos melhores argumentos seria entender como que esses assuntos contribuem para o nosso bem-estar. Na verdade, um dos assuntos que tem surgido nas pesquisas mundo afora sobre finanças pessoais é de um termo chamado bem-estar financeiro. Como assim? Nós temos o bem-estar
geral, um assunto de que a psicologia trata. Então, o que o psicólogo faz na nossa vida? Ele promove o nosso bem-estar, a nossa felicidade. Para o nosso bem-estar geral, o nosso bem-estar subjetivo, tem um item de finanças que faz parte. Então, eu tenho que estar bem no meu trabalho, eu tenho que estar bem na minha família, eu tenho que estar bem com as minhas finanças. Então, esse, na minha opinião, Mariane, seria o melhor argumento para que a gente possa entrar definitivamente nesse mundo das finanças pessoais, de que, como consequência, eu vou ter uma vida melhor. E, normalmente, conselheira, não é uma coisa assim muito imediata, não, tá? Porque nós temos, acho que você até falou isso ainda agora, nós vamos vivendo a nossa vida num suceder de coisas que a gente está muito desligado dessas questões. Então, quem não faz orçamento já não faz há muito tempo. Quem não investe dinheiro já não investe há muito tempo. Quem não faz anotações já não faz há muito tempo. Então, a gente não consegue mudar isso de uma hora para outra. Existe um período de transição onde a gente começa a entrar em contato com essas coisas até o ponto em que a gente começa a andar sozinho. Isso normalmente leva tempo. Para se ter uma ideia, uma das pessoas que eu atendi tem umas 2 semanas, é um senhor que, pela primeira vez, eu já atendi 150 pessoas quase, mas é a primeira pessoa que eu passei algumas recomendações e ele trouxe uma tarefa que eu pedi. E para fazer essa tarefa, ele levou de 3 para 4 meses para fazer uma tarefa. Eu pedi para ele anotar os gastos durante esse tempo para a gente fazer um orçamento. Então, veja, ele levou 4 meses, que foi o tempo que eu pedi, para fazer um processo desses todos que eu falei ainda agora. E foi uma pessoa de 150 que eu atendi. Então, é muito difícil. O principal argumento, gostei muito da sua pergunta, ter consciência de que essas questões vão atuar no meu bem-estar e eu preciso me sentir bem na vida. Obviamente, eu não preciso considerar que as finanças pessoais vão ser a coisa mais importante da minha vida. Não. Elas vão ser coisas importantes para beneficiar a coisa mais importante da minha vida, que é a minha felicidade. Eu preciso viver bem com a minha família, eu preciso destinar dinheiro para as coisas importantes, eu preciso aprender a ganhar mais, eu preciso aprender a gastar menos. E será que isso é necessário? Assim, será que realmente é necessário eu ganhar mais para ficar mais feliz? Talvez não. Então, entender bem essa relação minha com o dinheiro, que vai acabar sendo o meu bem-estar financeiro, é o principal argumento, Mariane. Obrigado pela pergunta. Tem uma outra pergunta aqui, agora da nossa querida Marlise Alves. Oi, um beijo para você. Ela te deu um oi também. Oi, Marlise, beijo. Ela perguntou o seguinte: qual a nossa visão, sobre o papel da contabilidade enquanto ciência na educação financeira? Bom, eu devo dizer que eu fiquei arrepiado. Basicamente porque sou professor universitário e a Marlise perguntou tudo que eu queria ouvir. Na verdade, eu preparei todas essas questões para chegar nesse ponto. Marlise, sou professor universitário, gosto muito de exercer meu papel, e um dia eu tive um sonho de levar a educação financeira como disciplina do curso de formação dos contadores na universidade. Consigo, de uma certa forma, influenciar algumas pessoas onde eu vou fazer palestras, e, enfim, essa é a coroação de um trabalho que eu acredito que esteja fazendo, que as universidades passem a adotar isso. Mas, como foi falado, se não me engano, pelo Thiago, a disciplina de educação financeira, que, na verdade, não é uma disciplina nos níveis mais baixos, ela não é uma disciplina, como eu disse, mas ela só é dos níveis fundamental e médio. O ensino superior não tem previsão. Então, essa sua pergunta, ela pode ser considerada como um desafio para o nosso país. Como levar esse assunto para as universidades? Bom, a propósito, num congresso internacional do qual a gente participou, lá em Sydney, uma menina lá na Austrália, ela ficou bastante impressionada com a minha experiência na universidade. Segundo ela, a Austrália, por exemplo, não é comum ter cursos superiores, de contabilidade ou não, que tratam desse assunto. Então, ela ficou fascinada com a nossa experiência. Até mesmo aqui no Brasil, obviamente, a gente não tem muitos cursos superiores com essa disciplina.
Então, isso que você acabou de perguntar é uma meta muito interessante. Aliás, o meu trabalho aqui no Conselho, como conselheiro, parte do meu esforço, parte considerável, é influenciar aqui no Conselho e também as universidades a adotarem essa atitude que eu adoto lá na minha universidade. E aí, quando você fala da importância das ciências contábeis para isso, a gente tem que entender o seguinte: como eu sou contador e o meu trabalho é numa universidade que ensina ciências contábeis, eu deveria dizer, sem margem de dúvida, que é a disciplina mais importante para as finanças pessoais. Mas acredito, Marnise, que se eu fosse advogado, eu falaria da mesma maneira das ciências jurídicas. Se eu fosse economista, eu falaria da mesma maneira das ciências econômicas. Então, eu sou contador, a nossa conselheira é contadora, nós estamos muito felizes com a nossa formação, nós vemos muita utilidade das ciências contábeis na sociedade, então, por isso que a gente dedica tempo aqui no programa de voluntariado, na Comissão das Mulheres. Então, como a ciência contábil, ela basicamente dedica toda a sua energia, todo o seu foco ao patrimônio, para mim, já está respondido. Por que as ciências contábeis são tão importantes para as finanças pessoais? Finanças, basicamente, patrimônio. Só que o patrimônio, ele engloba várias outras coisas, além do termo finanças, que normalmente está relacionado à movimentação de dinheiro, né? A contabilidade financeira, normalmente, ela se prende à movimentação de dinheiro, deixando de lado um pouco os outros itens patrimoniais. Mas, seguindo a sua pergunta, a importância da ciência contábil, para mim, é plena, e ela é bastante importante. Agora, qual o desafio para mim, conselheira, como contador, lecionando finanças pessoais para contadores na universidade? Eu quero, o máximo possível, desmistificar toda a teoria contábil e chamar pessoas de outras carreiras para fazer parte lá do nosso curso. Então, eu já tenho administradores, porque um outro professor, o professor Simval, ele traz os alunos dele de administração, nós unimos as duas turmas. Tenho alunos de economia, que fazem parte lá com a gente. Já tive alunos de outras carreiras que eu não vou me lembrar agora, mas, não sei, não vou me lembrar. Mas, de vez em quando, aparece um ou outro curso que não esses da área de negócios. E o que eu faço? Eu procuro não ser muito contador, muito cientista contábil. Então, eu procuro ancorar na teoria da contabilidade aquilo que eu falo, mas não falo da teoria, eu só falo que faço isso por causa desses princípios, por causa dessa teoria. Então, nós temos todo um curso superior de ciências contábeis, ele se debruça sobre o patrimônio e suas variações, e tem muita coisa interessante aí. O que a gente faz? A gente aplica todo esse conhecimento que envolve o patrimônio para o patrimônio da pessoa física. O resultado disso, Marnise, é uma aproximação muito boa, muito interessante da utilidade da ciência contábil para as finanças pessoais, que acho que foi a sua pergunta. Então, é isso que eu procuro fazer. O conhecimento que eu consegui desenvolver como professor e pesquisador em ciências contábeis, eu procuro adaptar para as finanças pessoais, e é assim que eu procuro fazer e conduzir meus cursos. Tá bom? Obrigado pela pergunta. É isso aí. Deixa eu só te fazer agora uma outra perguntinha já no embalo. Quando uma pessoa quer se consultar com você, qual o tipo de preparação ela teria que ter antes de contactar? Bom, o atendimento na Escola de Educação Previdenciária, ele se resume àqueles 4 passos sobre os quais eu falei. E aí, com base nesse atendimento, a gente elaborou aqui uma cartilha, que ela já está até um pouco em desuso, porque a gente está para lançar outra, e ela, em vez de 4 passos, ela tem 8 passos, que são esses passos de preparação. Bom, como assim? Eu considero que esse é um tratamento que vai exigir algumas mudanças na vida. Então, eu sugiro que a pessoa se intere de alguns outros assuntos antes de entrar na operação efetivamente. Então, a cartilha ela é dividida em 2 grandes grupos. O segundo grupo, que são essas 4 fases sobre as quais eu falei, endividamento, orçamento, investimentos e sucessão. E aí, a primeira parte, ela trata do seguinte: tornar o assunto finanças pessoais comum nas famílias. Então, a gente falou aqui ainda agora,
finanças pessoais não é um assunto simples, não é um assunto sobre o qual a gente fala em casa. Então, a minha sugestão é trazer esse assunto para ser tratado em casa. Então, os pais conversarem com os filhos fazerem perguntas, os pais induzirem, por exemplo, quando é o caso, a prestar conta da sua mesada, por exemplo. Imagina isso. Só vou te dar mais dinheiro, aliás, ontem eu ouvi isso, só vou te dar mais dinheiro quando você prestar contas do dinheiro que eu dei semana passada, quando a mesada for semanal, ou do mês passado. Então, fazer com que o assunto dinheiro não seja efetivamente um tabu. Especificamente no meu caso, a minha filha hoje tem 16 anos, espero que ela esteja assistindo, mandei o link para ela. Ela é muito jovem e, como todo jovem, não costuma pensar muito sobre o futuro. Mas, semana retrasada, se não me engano, nós fomos passear no shopping e a gente parou para fazer um lanche e eu toquei no assunto com ela. E já houve outras tentativas minhas, ou seja, a minha filha é um pouco arredia dessas questões, mas eu gosto de insistir. E, para meu espanto e para minha felicidade, ela tocou no assunto e a gente prosseguiu. Então, a gente falou sobre investimento em ações, aí ela me contou que um amigo dela tinha ganho tanto dinheiro em ações, etc. Então, isso é bastante interessante. Então, tratar dos assuntos em família, primeira questão. Segunda questão, entender o papel importante dos bancos na nossa vida. Bom, não estou fazendo propaganda dos bancos. Na verdade, eu sugiro muito cuidado ao se relacionar com os bancos, porque não se relacionar bem com os bancos, e daí a essa necessidade, acaba trazendo gastos desnecessários. Então, eu tenho que entender bem como lidar com instituições financeiras. Por quê? Eu estou partindo do pressuposto que eu vou acumular dinheiro, que eu vou comprar produtos financeiros, conselheira. Eu vou fazer investimentos em produtos, CDB, Tesouro Direto, ações, durante um tempo, e espero que esse dinheiro investido agora renda juros, lá na frente eu consiga sacar, para que eu possa, com mais recursos do que eu coloquei, em função do tempo e da capitalização dos juros, que eu possa bancar a minha aposentadoria. Então, tem muita coisa que eu preciso aprender no meu relacionamento com bancos, tem muita coisa que eu preciso aprender no meu relacionamento com corretoras de valores e como eu vou fazer a ponte de um com o outro para ter os melhores benefícios. Deixar isso para segundo plano significa, basicamente, perder muitas oportunidades de investimento, por exemplo, e pagar tarifas desnecessárias, basicamente. Verdade. Terceiro ponto dos 4. Existem gastos grandes que a gente faz ao longo da nossa vida, e eu queria destacar 2 deles. Quem decide comprar imóveis, essa é uma das compras grandes que a gente vai fazer. Então, normalmente as pessoas ficam vinculadas a uma compra de imóvel por vários anos. Eu mesmo tenho financiamento imobiliário de 30 anos, é muito tempo. E normalmente, no decorrer desse prazo, eu chego a pagar, considerando 2 imóveis, 1,8. Então, infelizmente, é muito pouco provável que a gente junte o dinheiro e depois compre o imóvel. Tá? Então, uma grande compra que a gente tem que ter muita atenção é a compra do imóvel. Valor do imóvel, não procurar por boas oportunidades, não juntar primeiro, pelo menos, uma boa entrada para pagar menos juros, etc. É uma questão. E a segunda questão são os automóveis, os carros. É provável que muitas pessoas troquem de carro de 3 em 3, de 5 em 5 anos. Então, mesmo tendo um valor pequeno em relação ao imóvel, ao longo da nossa vida, o que a gente vai gastar em carro é uma outra família, considera. Com certeza. E enquanto você paga até 2 carros, né? Pois é, isso que eu ia falar. Enquanto que no imóvel a gente quase chega a pagar 2 unidades, cada uma que a gente compra quando financia, no caso dos carros, às vezes até passa dos 2. Então, às vezes eu compro 2,3, 2,8 carros a cada carro que eu compro, porque é muito fácil financiar em 60 vezes. Então, a gente acaba pagando muito em juros. Essas 2 compras, são questões bem recorrentes e a gente precisa ter muita atenção. E um último item, antes de entrar nessas questões. Eu tenho comigo a minha maior deficiência na parte da defesa do consumidor.
Então, é um item que a gente tem pouquíssima adesão. Então, ter ciência sobre os meus direitos enquanto consumidor faz muita falta nas nossas finanças pessoais. Não estou dizendo aqui que eu deva decorar o Código de Defesa do Consumidor, mas eu preciso saber onde é que ele está e como recorrer a ele. Existem ajudas para o cidadão nos 3 níveis de governo. Tem o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Na maioria dos municípios e dos estados brasileiros. Eu preciso, pelo menos, saber onde procurar ajuda. Basicamente, a defesa do consumidor é onde eu vou obter informação para resolver o meu problema. Comprei ontem um artigo na internet, ele chegou hoje, e eu quero saber se eu posso devolver, e se eu vou ser punido por isso. Pedi uma prestação de serviço, o serviço foi mal prestado, como é que eu recorro disso? Me senti lesado, como é que eu procuro os órgãos de defesa para reclamar por indenização, etc. Então, a defesa do consumidor é o quarto item. Né? Isso. Luiz, tem aqui umas perguntas que chegaram agora. Uma é da Fernanda, ela fala assim: olá, Luiz, gostaria que você falasse um pouco sobre as possibilidades de contribuição das demais disciplinas, de forma interdisciplinar, como direito, a educação, a psicologia, o serviço social, no enfrentamento desse grave problema social que é o endividamento da população brasileira. Eu suponho que eu saiba que Fernanda é essa, que a gente está articulando um projeto de interação entre nós, contadores, né, o profissional da contabilidade e o profissional do serviço social. Acredito que seja essa Fernanda, agradeço a participação. Na minha opinião, Fernanda, esse apoio para o próximo, ele é completamente uma questão social, completamente. Ele não é uma questão do profissional de contabilidade, ele é uma questão do profissional de serviço social. E eu vejo, conselheira, que nós, como contadores, nós temos muita condição de servir de apoio para esses profissionais exercerem essa aproximação com a pessoa que importa, que é a população. Então, na minha opinião, Fernanda, é completa a necessidade dessa interação. Você sugeriu direito, serviço social, outras carreiras, como eu não lembro, psicologia, onde eu fui fazer a minha pós-graduação, e eu acho que isso é pleno. Então, o que eu acho interessante? Nós temos profissionais diferentes olhando para o mesmo objeto, que é auxiliar o próximo. Então, esses profissionais diferentes têm formações diferentes, convicções diferentes, porém, se a gente se unir no bem ao próximo, a gente vai pegar o melhor da nossa ciência para atender. Então, por exemplo, um profissional do serviço social pode ser que não tenha, talvez, na maioria dos casos, e existem alguns artigos que se dedicam a isso, a expertise de atender a uma pessoa que precisa de orientação, por exemplo, sobre como determinar taxa de juros. Matemática financeira provavelmente não foi um assunto que o profissional de serviço social teve na sua formação ou numa pós-graduação. Então, por isso que é interessante ele ter esse apoio de um profissional que tenha essa habilidade. O profissional da área de direito, por exemplo, imagina a quantidade de coisas relacionadas a deveres e direitos que a gente deveria saber e não sabe. Então, é um profissional de muito potencial, assim, de apoio que pode servir nessa questão de atendimento ao próximo. Então, especificamente, é isso que eu tenho estudado ultimamente, na minha concepção, eu tenho muito menos eficácia trabalhando sem o apoio de um assistente social quando eu vou praticar ações sociais. Eu sim consigo fazer, mas consigo fazer provavelmente de maneira não tão eficaz. Então, a união de um profissional com um profissional do serviço social, especificamente a gente está falando das finanças pessoais, então, por exemplo, eu tenho um potencial muito grande, provavelmente, de auxiliar pessoas, mas através da metodologia que o serviço social possa ter, que eu ainda não conheço corretamente, você imagina o potencial que eu tenho de ajudar as pessoas. Então, eu acredito que o trabalho do serviço social seja integrar
as demandas da sociedade ao que o Estado possa oferecer de recursos. Então, essa ponte é bem feita por esse profissional. E eu me sinto muito, assim, disponível e capaz de ajudar. Se eu puder contribuir, eu acredito que eu vou fazer isso. Já existem algumas conversas com essa Fernanda, que eu estou pensando, que eu acho que é ela, nas Forças Armadas, lá na Força Aérea, por exemplo, tem um trabalho já em andamento. No Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro também, eu tenho contato com umas 2 ou 3 assistentes sociais. A gente tem tentado reunir informação de modo que a gente possa potencializar esse atendimento, unindo o trabalho do contador com o serviço social. Obrigado, Fernanda, pela sua pergunta, muito importante, a gente está trabalhando nisso e a gente ainda vai conversar também sobre isso. Tem outra pergunta aqui também, de outra Fernanda, não sei se é a mesma. Você poderia falar um pouco sobre a sua experiência de atendimento a servidores públicos endividados? Esse é um público que tem possibilidade de ter uma parte de seu salário ou pensão transformado em objetos impenhoráveis. Então, uma reportagem a qual eu assisti num documentário na televisão, ela frisou bem essa parte. Inclusive, se não me engano, era Florianópolis, se não me engano, uma cidade onde se tinha maior percentual de servidores públicos. E, consequentemente, nesta cidade, o maior nível de endividamento. Bom, existe relação? Acredito que sim. O fato dessa característica que o servidor tem de ter uma boa expectativa de que ele vai ter o rendimento no mês seguinte, e no seguinte, e no seguinte, ele dá a si a confiança de que ele pode gastar mais do que deveria. E aí, voltando lá para o nosso bate-papo no início, uma questão muito importante para as finanças pessoais é o estilo de vida. O planejamento que a gente chama de gastos, digamos assim. Os meus gastos refletem o meu estilo de vida. Então, veja bem, a roupa que eu uso, os aparelhos que eu compro, os lugares que eu frequento, as férias onde eu vou passear, tudo isso reflete os meus gastos, ou seja, é o meu estilo de vida. Então, existe uma certa tendência, isso não se verifica em todos, mas é uma certa tendência de servidores, eles terem uma certa inclinação maior ao endividamento, porque é bem fácil obter empréstimo. Eu acredito que tenha uma certa facilidade maior do que alguém que não seja servidor. Por ser servidor público, né? Então, Fernando, essa questão importantíssima. Agora, vai entender, né? A própria Escola de Educação Previdenciária, num levantamento bem simples que a gente fez, não indicou um maior atendimento quantitativo de servidores. Quem mais procurou o Doutor Finanças, no meu atendimento, inexplicavelmente, não foram os servidores. O que, a propósito, indica que a escola está cumprindo seu papel, ou seja, ela está disponibilizando a sua possibilidade para além dos servidores. E é exatamente isso que o governo do Estado quer, os operadores lá da escola querem. Então, eu diria o seguinte, precisa ajustar aqui a mente, a gente chama isso na psicologia de mindset, né? A gente precisa entender o nosso comportamento, sendo servidor, no meu caso, eu sou servidor, acredito que eu tenho um bom controle em relação a isso, sei do potencial de perigo que eu tenho, já vivenciei algumas experiências, aliás, quem hoje lida com educação financeira pode investigar, já teve algum problema, eu tive, então a gente aprende com isso e passa a explicar melhor para as pessoas. A gente precisa usar essa maravilha que é essa praticamente certeza de que vai ter esse salário para fazer o planejamento, que a conselheira acabou de falar aqui agora. Então, como eu tenho uma boa previsibilidade dos meus rendimentos, eu deveria usar isso para poder fazer boas previsões. Então, imagina eu poder fazer com um bom grau de certeza, um orçamento bem próximo da realidade para daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, e quem diria até, se eu tiver uma boa prática, para toda a minha carreira. Então, se eu vou me aposentar daqui a
20 anos, daqui a 15 anos, daqui a 5 anos, eu tenho uma boa probabilidade de fazer isso. Então, Fernanda, eu acredito que essa característica de ser servidor, ela tanto pode ser algo que nos acerte de maneira ruim, e aí a gente pode ser levado a tender a fazer empréstimos além da conta, okay? E aí ter uma certa ruína, digamos assim, financeira, ou, ao contrário, se eu dominar bem as minhas vontades, etc. Aliás, você falou isso numa das suas respostas, né? Essa questão do lidar bem lá com o seu orçamento, isso pode ser uma coisa muito boa. Então, o fato de ser servidor, na minha opinião, só ajuda, ok? Só ajuda as finanças pessoais, mas pode também atrapalhar muito. A gente tem que entender até que ponto essa certeza do rendimento, ela pode nos atrapalhar em vez de ajudar. Essa é a minha recomendação. Mudar a maneira como a gente pensa em relação a isso. Se por acaso já tiver uma situação de endividamento, iniciar aí um processo de eliminação dessas dívidas gradualmente. Cada tipo de problema de dívida tem um enfrentamento diferente. Lá na Escola de Educação Financeira, nós temos uma parceria com o NUDECON, Núcleo de Defesa do Consumidor, faz uma apresentação por mês, vem uma defensora e explica questões relacionadas ao superendividamento. Então, a minha sugestão, servidor público, visitar a escola, participar dos cursos, porque ela basicamente foi feita para os servidores. Em consequência, atinge também, ela leva os seus benefícios para a sociedade, mas ela foi feita para os servidores. Entendi, verdade. Bom, Luiz, agora eu vou entrar aqui na seara um pouquinho feminina, digamos assim, porque eu também sou uma especialista em finanças pessoais femininas. Agora, eu quero te perguntar o seguinte, há algo especial quando o assunto é finanças para mulheres? Na tua visão aí masculina? Vamos lá. Eu creio que sim, conselheiro. Eu creio que sim, estou convencido de que sim, as finanças pessoais femininas, elas têm uma abordagem diferente. Na verdade, a razão pela qual eu penso dessa maneira é em função de estudos que eu faço, de sites que eu visito, sites esses que são muito bem conceituados no mundo inteiro. Para se ter uma ideia, nós temos uma rede de relacionamento internacional e uma das missões dessa rede é coletar informação sobre a educação financeira do mundo inteiro e também distribuir informação. Essa rede, ela divide os assuntos principais das finanças pessoais em 6 itens. Então, tudo que você imaginar em termos de finanças pessoais, essa organização, ela separa em 6 itens. Um dos itens dessa separação, adivinha? Mulheres. Bom, por quê? Então, eu já fiz algumas apresentações nesse sentido. Eu já venho conversando aqui com a conselheira há um tempo. A minha dedicação em relação às finanças femininas, elas têm, assim, um propósito, porque, assim, eu acho, se eu fosse mulher, ver um homem falando sobre finanças iria me chamar a atenção. Então, isso é uma das coisas que me provocaram. Então, falar para um público feminino, falar de questões femininas para um público feminino não sendo mulher, parece, para mim, algo interessante. Eu, se fosse mulher e visse lá, eu quero saber o que esse cara quer falar. Mas, além disso, pulando esse muro, digamos assim, as mulheres têm algumas características que eu considero muito importantes para fundamentar essa minha opinião. Primeira delas, não sei por que isso ocorre, as mulheres vivem mais. Coisa boa, né? Graças a Deus. Só. Então, as mulheres vivem mais. Se vive mais, certamente, o fato de viver mais anos que os homens, em princípio, é uma indicação de que essa pessoa gastará mais dinheiro. Terá mais contato com finanças. Se ela vive mais, desde que a gente nasce até o dia da nossa morte, finanças é algo que vai estar dia a dia na nossa vida.
Então, isso já justificaria. Uma vida maior, não sei quantos anos, não são muitos não, acho que são 2 ou 3 anos a mais, em média, aqui no Brasil. O fato de viver mais justificaria. Agora, tem um item que potencializa essa necessidade das mulheres em relação às finanças pessoais um pouco mais do que os homens. As mulheres ganham menos. Então, se as mulheres ganham menos, elas, vivendo mais, ganhando menos, elas vão ter que se virar nos 30 aí para equalizar essa questão. Esse assunto ele é tão importante que a ONU, Organização das Nações Unidas, ela dedica atenção especial a essa questão, as mulheres ganharem menos. Ela até tinha uma hashtag, naquela joguinho da velha, específico para isso. Parem a roubalheira. Ou seja, existe uma campanha mundial capitaneada pela ONU em relação especificamente a essa questão. Alguns dados sugerem que essa diferença de salário no mundo ela chega a 23%, quase um quarto a menos. Existem mulheres, claro, que ganham muito mais do que os homens. E a gente conhece várias delas. Universo. Pois é, mas aí quando você vai para um número médio, a gente percebe essas discrepâncias. Em contrapartida, eu tenho visto, não só no Brasil como no mundo, ações para melhorar isso. Então, ao mesmo tempo que essa discrepância existem também ações no sentido de reverter isso, o que não é tão ruim assim. Então, o que eu acho que a gente precisa entender? Pergunta, existe uma diferenciação para as finanças femininas? Sim. Então, o fato de eu viver mais e ganhar menos, eu vou precisar ter uma performance melhor do que os homens. Porque, veja bem, eu vou ganhar menos e vou viver mais. Só isso aí já seriam umas questões. Agora, vamos lá. Existem outros itens que estão associados ao dinheiro. Quem, conselheira, normalmente fica em casa para cuidar da família? A mulher. Trabalhando ou não. Então, existe um senso de responsabilidade, eu acho, maior nas mulheres em relação à sua família. Então, como existe esse senso de responsabilidade maior nas mulheres do que nos homens, isso é quase que de imediato. A mulher não chega a pensar assim, devo ir trabalhar ou devo dar assistência. Ela já resolve e presta assistência. Essa assistência, às vezes, e infelizmente, implica em ter que sair do trabalho, pedir demissão. Por exemplo, o cuidar de alguém idoso, um cuidado que vai durar o resto da vida daquela pessoa. Se a mulher não conseguir conciliar, ela vai pedir demissão certamente. Então, a gente chama de cuidados primários, né, em casa, tanto para pessoas que acabaram de nascer, como para pessoas que estão com problema de saúde, ou até mesmo se encaminhando para a morte. Normalmente, as mulheres prestam esse tipo de atenção em casa. Então, mais uma variável, viver mais, ganhar menos, e responsável, principalmente, por esses cuidados primários. Outra questão, por viver mais, e considerando que o seu relacionamento é hétero, e é nesse caso que eu fiz o estudo, porque existem outros estudos que não consideram essas variáveis, a mulher normalmente fica viúva primeiro. Então, veja bem, enviuvar primeiro tem algumas consequências para as finanças pessoais. Se for o caso, por exemplo, daquela casa, a mulher não ter renda, ela vai passar a ter com esse fato. E se ela não tiver interação com as coisas que estavam em andamento, só que normalmente a gente sabe que tem. As mulheres cuidam melhor do dinheiro em casa do que o homem. E aí já tem alguma noção, mas pode ser o caso de não ter. Então, a chegada da situação de viúva pode trazer um complicador muito grande. Isso ocorre mais quando a mulher tem um pouco mais de idade e fica viúva. Exatamente. E não tem muita experiência no mercado de trabalho, porque ela vivia somente no lar, né? Exatamente. E aí ela fica numa situação onde ela realmente precisa de uma ajuda financeira para poder lidar com todas essas nuances novas para ela. Você quer ver uma coisa? Às vezes o marido, considerando uma questão como essa, o marido falece e a mulher não sabe que ele tem seguro de vida, por exemplo.
Então, fica vários meses, às vezes anos, sem dar entrada no seguro. E aí, está lá mexendo nos papéis, jogando fora, dá a sorte de pegar um papel e ler, porque às vezes pode jogar fora sem ler. Apólice de seguro, 200, 300, 500 mil para receber, caramba, aí ela... Então, essa questão, essa interação, essa boa conversa entre as pessoas da família, que é aquele primeiro ponto que a gente tinha falado antes de se preparar para o atendimento, ela precisa ocorrer. É sempre interessante a gente ter uma pasta em casa, em caso de falecimento, a pessoa já ir lá e buscar, quando abre, já tem tudo para as pessoas que têm que ligar. Por que é ruim da gente falar nisso? Né? Ficar falando de morte e tudo mais, mas é uma coisa interessante. É verdade. Então, o fato de enviuvar primeiro é importante. Um outro item, conselheira, não é a minha opinião, eu simplesmente estou reproduzindo o que os estudos indicam. Se a gente fizer uma avaliação do conhecimento em finanças pessoais, normalmente as mulheres vão tirar nota menores do que os homens. Ok? Estou falando do conhecimento, não da prática. Da prática é o contrário. O que eu tenho visto, a habilidade, a gestão das finanças, ela é melhor com as mulheres, em casa, o dia a dia. Mas, assim, se a gente for fazer uma prova, responda A, B, C, qual a resposta é melhor, qual a resposta é mais correta, as mulheres no mundo inteiro costumam tirar notas diferentes dos homens, e o que se atribui a isso, inclusive em textos escritos por mulheres, é o fato de, num passado recente, haver essa situação sobre a qual você falou, das pessoas mais idosas, de haver um papel secundário das mulheres na obtenção de renda em casa. Então, isso mais ou menos foi passando de geração em geração, essa não ida das mulheres a esses assuntos. Então, se for falar sobre juros, sobre investimentos, sobre poupança, sobre aposentadoria, existe um desnível um pouco desfavorável para as mulheres em relação ao conhecimento. Então, em função disso, ou seja, nós sabemos que as mulheres tiram notas menores em avaliações de educação financeira. Então, se eu tenho avaliação inferior em termos de nota, eu preciso estudar mais. Então, essa é uma consequência dessa situação, que também já foi verificada em pesquisa. Se a gente for ver qual dos dois gêneros tem mais aderência a um programa de educação financeira, adivinha quem vai mais? As mulheres. Então, veja como elas são... Mostra que elas estão muito mais interessadas, exatamente, né? Por isso, por isso que eu estou falando a questão... Desculpa, eu cortei. O que você ia falar? Não, o que eu ia dizer é que, assim, é que foi criado um mito, tá? De que a mulher gasta muito mais do que o homem. Sempre tem uma brincadeirinha quando você está numa roda de amigos, quando a mulher diz que vai comprar alguma coisa, vem aquela, esconde seu cartão de crédito, não deixa ela sair para gastar, não. E quando, na realidade, não é bem assim, né? Você estava mesmo falando aí que a mulher, ela fica em casa, o marido trabalha, entrega o dinheiro, digamos assim, para ela, e ela é que faz toda a parte financeira doméstica da casa, que tende a juntar o dinheiro, a guardar o dinheiro, etc. Então, esse mito de que a mulher é gastadeira é um mito. Bom, só para corroborar com o que você falou, falando aqui da minha vida pessoal, lá em casa quem gasta mais dinheiro sou eu, do que minha esposa. Então, o gastador sou eu. Só que eu sou um gastador, digamos assim, dentro de certos limites, dentro do que eu estabeleço, digamos assim, eu vivo bem abaixo da minha renda. Então, quando eu extrapolo muito, conselheiro, ainda nem chego no total. Agora, eu cometo alguns exageros vistos pelos olhos da minha esposa que me caracterizam lá em casa como o gastador, só para concordar com o que você acabou de falar. Né? Mas é realmente um mito e não procede muito. Porque vezes. Um pouco antes de nós começarmos aqui o nosso webinar, você tinha me dito que ia me fazer uma pergunta de como é que eu faço para... Como é que eu vou aposentar como aposentar o cartão de crédito? Você falou que ia me fazer essa pergunta, né? Na verdade, a gente estava conversando sobre as perguntas, eu falei, mas Ilan, eu uso muito meu cartão de crédito, como é que eu vou aposentar isso? Aí ela explicou... É verdade, o que eu estava te dizendo é que você não precisa realmente aposentar o cartão de crédito. O que você tem que fazer é ter um controle sobre aquilo que você gasta.
Tá? E existe, dentro dessas regras que você mesmo se impõe, aquelas são 3 perguntinhas básicas que você tem que fazer para você, né? Primeiro eu preciso disso, né? Você passa por uma loja, eu preciso disso, ou então eu tenho dinheiro para investir nisso, ou a pergunta mais importante ainda, se eu retornar amanhã, será que eu ainda vou querer comprar essa determinada coisa? Então, assim, se você tem isso tudo na sua cabeça, você não precisa deixar o cartão de crédito em casa, você pode andar com ele. Lógico que você tem que ter o seu controle. Isso com certeza. Bom, porque, inclusive, no caso de necessidade, o cartão de crédito salva uma vida. Bastante. Como as nossas conversas aqui, eu e a conselheira Ilan já vem de um tempo, e a gente até já atuou numa peça, né, aqui mesmo, bem aqui na frente desse auditório. Aí eu vou aproveitar para a conselheira me explicar e explicar para todo mundo como é que a gente faz quando essas 3 perguntas precisam ser efetivamente usadas. Então, eu estou andando assim estou andando, indo para o trabalho, andando, e aí, de repente, passam por mim, assim, algumas vidraças. Vitrines, né? Algumas vitrines. E aí, sendo sendo uma mulher e conhecendo a mente feminina, porque eu tenho estudado isso, eu estou andando e vejo aquele vestido. Eu vejo e parece, como a gente vê no filme, que eu passo o vestido assim, chama, o vestido, né? chama a gente, fala, psiu. Aí você olha assim, e parece que ele fala com você, me leva para casa. E aí, vê que você fica mais bonita, mais elegante. E aí, por um acaso, eu estou olhando o vestido, vejo que tem aquele cinto que combina com o sapato que está lá no manequim. E aí eu vejo aquela coisa escrita assim, oferta especial, só hoje. Vamos lá, esses 3 passos são muito importantes, eu preciso ter o controle que você falou. Uma vez ou outra que eu escorregue, você acha que isso causa muito impacto? Depende do escorregão, né? Depende da grana do escorregão, exatamente. Né? Se você escorrega, o vestido vai lá, um vestido, sei lá, R$200, digamos assim. Tá, é um escorregão, mas se você vai numa outra situação, que o valor é 10 vezes mais ou 20 vezes mais, realmente é um belo escorregão, que você não deve fazer. Essa é uma realidade. Você tem que ter sempre o controle daquilo que você ganha, daquilo que você gasta, e botar sempre as suas prioridades na frente. Essa que é a regra básica, né? Porque tem aquelas coisas que são essenciais e as que não são essenciais. Então, você tem que deixar as essenciais em primeiro lugar, né? Alimentação, a educação, aluguel, e uma série de coisas que são essenciais que você não vive sem elas. Porque uma roupa que você queira comprar, um sapato, uma bolsa, isso no caso das mulheres, no caso dos homens, um terno, uma pasta para ficar melhor apresentável, etc. e tal, pode-se dizer que é uma coisa supérflua, que você pode deixar para depois. Uma das pessoas que eu atendi me ensinou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele destinava no orçamento dele o dinheiro do biscoito. O que é o dinheiro do biscoito? Era um determinado valor mensal dentro do orçamento que ele podia, na cabeça dele, extravasar os gastos. Então, ele determinava um valor que ele poderia, digamos assim, chutar o balde, exagerar. Tá? Não lembro qual era esse valor, mas eu estou com um número aqui na minha cabeça, que era de R$40, que não era lá exatamente um valor muito grande. E como ele falou que era o valor do biscoito, R$40 para um biscoito é caro, né? Dá para comprar vários biscoitos. Nossa. E aí ele se sentia bem, por quê? Ele extravasava, aquilo era a válvula de escape dele, para ele sair daquela rigidez do orçamento, digamos assim, só que era uma válvula de escape controlada. Então, ele se permitia, e eu acho isso muito positivo, ele se permitia ser humano, errar dentro desse erro que a gente está falando, dessas escorregadas. Como você muito bem disse, era uma escorregada limitada a R$40 por mês, e que ele não ligava muito, se ele podia gastar aquele valor que ele considerava como exagerado, porque, na verdade, ele não podia comer biscoito. Ah, entendi. Então, ele limitava também a possibilidade de excesso de peso, né? E
aliado a isso, ele limitava também um excesso de gastos de compras que não tem muito valor para ele, como comprar biscoito, por exemplo. Mas, Luiz, dentro do nosso orçamento, tudo bem, a gente tem que guardar alguma coisa, a gente tem que usar para as necessidades básicas, mas a gente também tem que deixar alguma coisa para o lazer. Nós não podemos ficar só virando estilo formiguinhas, né? Simplesmente entrando naquela fila e indo trabalhar e depois voltar e sem ter um pouquinho de espaço para nós mesmos. A gente tem que aliviar um pouquinho a nossa cabeça, mas gastando realmente sempre com, como a gente fala, parcimônia, né? Separa 10% ou 15% do valor que você ganha para ter o lazer, para ir a um cinema, para ir a um teatro, para ir à praia. Senão, nossa cabeça não vai ficar bem, né? Também. Concordo. Lá no início, né, para propósito das finanças pessoais, a gente conversou e dos propósitos que eu falei da utilização das finanças pessoais é o bem-estar. Então, bem-estar, lazer, felicidade, etc. Não faz sentido gerir as finanças pessoais e não ter uma destinação desses recursos para lazer. Não faz sentido. O que, de repente, pode acontecer, e aí eu lembro de um podcast que eu ouvi outro dia, uma menina falando do avô dela. Ela lembrava que quando ela era muito pequena, na época da lavoura, ela não via o avô. E aí ela falava, época da lavoura, não tem lazer. Então, eu não via o meu avô nessas épocas. Na verdade, então, o avô acordava muito cedo para ir para o trabalho e voltava muito tarde. Então, existem momentos, existem fases na vida onde talvez o lazer ele vai ficar no segundo ou terceiro plano. Então, eu só estou dando um exemplo que tem fases que, às vezes, a gente pode dar uma atenção menor para o lazer e isso é compreensível. Agora, isso tem que ser fases, e, se possível, de pouca duração. No caso da lavoura, era um trabalho intenso, desse caso dessa menina, era um trabalho intenso por um período pequeno, e que essa dedicação, ela providenciava recursos para o resto do ano. Então, era plenamente justificável. Agora, eu não posso viver trabalhando, juntando, acumulando, e evitar um caso que eu vi uma vez de 2 irmãs japonesas que morreram com um saldo de $1 milhão na conta. Então, ou seja, trabalharam, e só guardaram, e não, digamos assim, não viveram, né? Ou seja, um pouquinho de cada coisa a gente tem que vivenciar também, tem que dar uma distraída na cabeça, Exatamente. Tem que planejar, mas o planejamento é tudo. Exatamente. A gente tem que planejar. Eu tenho muitas dívidas e não sei para onde começar. Tudo é planejamento, tudo é planejamento. Você tem que reservar um tempo na sua agenda, colocar as dívidas no papel, separar aquelas que são de maiores necessidades, que têm os juros mais altos, e já ir dando, principalmente de cartão de crédito também, né? A gente estava falando, brincando de cartão, mas não, os juros do cartão de crédito realmente é muito alto. Então, assim, você tem que priorizar primeiramente as suas dívidas, não contrair dívidas novas e ir guardando. Um dinheiro para você quitar tudo aquilo que você está devendo. Depois que você já quitou suas dívidas, você faz um novo planejamento para deixar não se endividar mais, com certeza, né? Guardar um pouco para o teu futuro, para as emergências da vida, que acontece mesmo, né? Que nos traz. E também reservar um pouco o seu lazer, aquela viagem que você quer fazer, aquele cruzeiro, sabe? Pegar a sua esposa ou seu marido e seus filhos também, né? Inclusive, eu até tenho quando eu faço minhas palestras, eu até dou um exemplo que a minha própria filha me contou, que é de uma amiga da escola, que durante todo o ensino fundamental e o ensino médio, ela guardou o dinheirinho do lanche. O que sobrava do lanche, na realidade. Ela guardou e quando chegou no final, ela viajou para Disney, imagina, que coisa maravilhosa. Esperta essa menina, hein? Entendeu? Um pouquinho, porque a gente não pode ser imediatista também. O problema é que a gente quer tudo para hoje ou para amanhã. Mas se você guardar um pouquinhozinho que seja todo mês,
durante um bom tempo, você tem um bom resultado. Inclusive, você citou um caso de uma menina jovem. Tem duas coisas aí. Primeiro, nós estamos perdendo aos poucos a capacidade de lidar com dinheiro na nossa mão, por causa dos meios de pagamento eletrônico. Então, é perfeitamente possível que a gente receba o salário, confira na internet, destine os dinheiros todos pelo computador, use sempre cartão, faça todos os pagamentos através de meios eletrônicos, chega no final do mês, a gente não viu o dinheiro. Então, pode parecer brincadeira, eu até vi um documentário sobre isso. A ideia de falar de educação financeira para as crianças, um dos experimentos era lidar com dinheiro, fazer troco. O fato de eu lidar com dinheiro na minha mão, na minha carteira, parece que freia um pouco mais a saída exagerada de dinheiro. Então, essa é uma questão interessante que deve ter acontecido com essa menina, porque ela conduzia, provavelmente, o dinheiro lá para a escola para fazer os lanches, e nessa condução, manipulando o dinheiro, ela trazia para si parte dos recursos que ela poupou para fazer a viagem, né? Exatamente. Ele ainda levou a mãe junto. Olha só. Segundo ponto dentro disso daí. Por ser jovem, essa menina provavelmente tem dificuldades de ver o futuro. Então, pode não ter sido o caso dela, porque ela muito bem demonstrou, pelo que você relatou, que ela usou bem os recursos para algo futuro, que, na verdade, ali 3, 4 anos na frente não era exatamente um futuro muito distante, mas é uma experiência muito interessante você conversar com um jovem de 10, 15, até 20, 22 anos, sobre os 50 anos de idade dessa pessoa, 70 anos de idade dessa pessoa. Existe muita incapacidade dos jovens de visualizar futuro. E é aí que se torna uma questão muito difícil de fazer treinamento, convencimento de pessoas nessa idade. Okay? Então, ela manipulou bem essas duas questões. Vamos lá. Deixa eu te fazer aqui uma... Aqui tem o Ryan. Ele colocou assim: olá, professor e professora. É meu aluno, isso que eu ia falar, Ryan. Boa tarde. Gostaria de saber até que ponto os estudantes de contabilidade podem ajudar a sociedade, no geral, na redução do endividamento pessoal. Bom, o Ryan, inclusive, me deu se não me engano, foi semana passada, ele falou: professor, vamos tentar fazer esse atendimento da escola, sobre o qual a gente falou, aqui na universidade. Eu falei: por que não? Então, a gente já está combinando sobre isso. Maravilha. Esqueci a pergunta. Planejamento financeiro pessoal. Ele está querendo saber até que ponto os estudantes de contabilidade podem ajudar a sociedade na redução do endividamento pessoal. Então, era sobre isso que ele tratou, inclusive. Como é que a gente pode levar esse atendimento do doutor Finanças lá para a escola? Bom, o ensino universitário, as atividades universitárias, elas estão calcadas em ensino, pesquisa e extensão. Né? Pouca gente sabe disso. A extensão é uma maneira, o projeto de extensão é uma maneira da universidade levar para a sociedade o conhecimento e praticá-lo. Então, é exatamente isso que o Ryan está falando. Como que a gente pode fazer isso? Bom, especificamente lá na nossa universidade, os alunos precisam desse tipo de atividade para colar grau. Então, nós estamos já em andamento para negociar com a direção, com a faculdade, etc., a possibilidade de utilizar esse conhecimento que a gente usa aqui na Escola de Educação Previdenciária e até aqui no Conselho, e levar isso para a sociedade. Então, eu acredito que seria isso. Nós temos uma metodologia, a gente falou dela mais cedo aqui, né, desenvolver ações no sentido de reduzir o endividamento, as pessoas fazerem o orçamento, iniciar uma atividade de poupança e endividamento e tratar do processo sucessório, ou seja, destinar os seus bens. A minha ideia é levar essa metodologia num projeto de extensão e chamar as pessoas para participar. Tenho certeza, Ryan, que você vai ser um dos primeiros que vai fazer lá a inscrição, e a gente espera contar com o seu apoio e que a gente possa também auxiliar as pessoas. Que, aliás, foi outro ponto que a gente tratou aqui, quando a menina Fernanda perguntou sobre a nossa possibilidade de unir esforços com outras carreiras, nesse caso, o serviço social, para levar conhecimento para a sociedade. E é até provável que eu peço o apoio de pessoas do serviço social para nos auxiliar nessa missão. Verdade. Valeu pela pergunta. Agora tem aqui uma outra pergunta do Calbir Blanc. Ele botou: parabéns, meu amigo. É sempre muito bom estar te assistindo e aprendendo cada vez mais.
Gostaria que comentasse o fato de, ao envelhecer, dividir os bens entre aqueles que quer para evitar brigas entre herdeiros e viver o final da vida aproveitando o que conquistou com anos de trabalho e dedicação. Bom, o Calbi Blanc é professor, como eu sou, de uma instituição federal. A filha dele, Ludmila, com quem eu falei ontem, pedindo para participar do webinar, é assistente social. Então, você vê que como é importante a presença como essas pessoas com quem eu tenho contatado têm sentido a necessidade de unir a ciência contábil com o serviço social para atender. Essa questão que o Calbi acabou de falar, obrigado, Calbi, pela pergunta, uma das piores coisas com que a gente vai ter que lidar é tentar chegar ao final da vida e deixar de viver, digamos assim. Então, isso é um assunto muito ruim de se tratar. Entretanto, conforme a gente vai vivendo, o que vai acontecendo? Algumas pessoas colecionam dívidas, outras pessoas colecionam bens e direitos. Então, bens, direitos e obrigações, as dívidas, vão fazer parte da nossa vida e pode ser que elas se acumulem no final da nossa vida. Nós precisamos passar esses itens, bens, direitos e obrigações, para outras pessoas em vida ou em morte. Então, a grande questão que eu acho que tem a ver com essa pergunta importantíssima que o Calbi fez é como fazer isso da melhor maneira. Então, considera, Calbi, pessoas, eu acho que isso deve ser feito em vida, ainda com consciência, porque o que se deve observar, na minha opinião, é atender o máximo possível à vontade daquele que está passando os bens, direitos e obrigações. Se, como ocorre na maioria das vezes, aliás, considera, a gente já conversou sobre isso. Sim. Esse é um dos assuntos que profissionalmente existem mais em demanda aí, que procuram pessoas como contadores, advogados, para serem resolvidos. As pessoas falecem e os seus bens têm que sair da sua propriedade para passar para os herdeiros. Quando isso é feito sem uma preparação, o que ocorre? A gente obedece o que a lei prevê. Então, a lei ela é muito fria e provavelmente não vai se adequar ao que você quer, ao que eu quero, ao que o Calbi quer, ou que qualquer pessoa queira. Então, o que é mais interessante? Ao longo da vida, a gente começar a perceber que aqueles bens já não são tão necessários assim para a minha vida e tentar, caso eu queira passar para os meus herdeiros, que faça isso ainda gozando de consciência. Porque a gente pode estar vivo ainda e não ter faculdades mentais. Então, a gente pode sofrer os problemas da imposição da lei ainda vivo. E aí, provavelmente, essa destinação de bens não vai ser exatamente o que eu queria. Então, quando houver, durante a vida, acúmulo de bens e direitos, eles devem ser destinados ainda em vida. Então, acredito que isso responda, Calbi, a sua pergunta, aliás, importantíssima, porque essa parte é a última parte do planejamento financeiro pessoal, que eu prego que, se Deus quiser, Raia, aquela pergunta que você fez, a gente vai colocar em andamento lá na universidade, e é o que eu faço aqui na Escola de Educação Previdenciária. Mas, como eu vejo, às vezes, em apresentações que eu faço, e eu pergunto, por exemplo, para brincar e estimular a plateia, já pensaram em quando vocês vão morrer? É a pergunta que eu faço. Aí é óbvio que as pessoas riem e brincam muito, mas, na verdade, o que eu estou tentando fazer é entrar com esse assunto na vida da pessoa da maneira menos pior possível. Então, sim, precisamos falar sobre isso, nós vamos morrer, nós provavelmente vamos ter bens para destinar, e a gente deve despender o menor esforço possível com isso, como? Destinando isso em vida. E só lembrando que a gente já tocou nesse assunto, procurar quem? Advogado ou uma pessoa ligada a um advogado que trata desse assunto, como um contador especializado nisso, por exemplo. Mas, como é um assunto legal, normalmente, a última instância disso vai ser um profissional da área do direito, que, é claro, é quem vai ter maior experiência para nos orientar. Obrigado pela pergunta, Calbi. Maravilha. Tem uma outra pergunta que eu queria fazer para você.
Sendo profissional da contabilidade, como posso estar em contato com atividades relacionadas à educação financeira? Bom, estamos aqui na sede do CRC do Rio de Janeiro, possivelmente sendo vistos por pessoas do Brasil, né? Então, o CRC existe em regionais, que a gente chama em outros estados, compondo o sistema contábil brasileiro, e o nosso sistema contábil brasileiro, ou seja, a maneira dos profissionais da contabilidade exercerem o seu trabalho, prevê uma atividade de voluntariado, por um lado, e prevê uma atividade de dedicação especial das mulheres contabilistas, de outro lado. A Comissão das Mulheres Contabilistas, em princípio, não tem na sua missão especificamente essa dedicação às finanças pessoais. Mas aqui no Rio de Janeiro, por iniciativa nossa, conversa já atrás, nos bastidores, a gente tem uma sinergia interessante com relação às palestras que a gente faz, os eventos que a gente participa, de unir essa questão das finanças pessoais que o nosso voluntariado contábil, que eu vou falar, ele executa, e por que não atuar em parceria com a Comissão das Mulheres. Então, essas são duas maneiras que eu vejo que o profissional da contabilidade tem para atuar. Primeiro, se dedicando ao programa de voluntariado da classe contábil, e segundo, sendo mulher, se dedicando à Comissão das Mulheres Contabilistas. Essa parceria, pelo que eu lembro, ela existe aqui no Rio de Janeiro. Não sei se outro estado tem esse tipo de associação que a gente tem aqui. É que, como a gente já tratou, inclusive, aqui mais cedo no webinar, as mulheres têm uma dedicação especial da literatura em finanças pessoais. Eu, como acadêmico, contaminei aqui a conselheira Ilan, que tem como atividade a dedicação para as mulheres, e a gente viu que isso realmente é importante. E ela própria já trabalhava com atendimentos que ela faz, com atendimento a pessoas do sexo feminino, e também identificou, como eu identifiquei, questões especiais. Então, eu diria que uma bênção para a nossa profissão, ela tem essas duas possibilidades de dedicação. Então, de uma maneira geral, sendo homem ou mulher, eu posso fazer parte do programa de voluntariado. E, de uma maneira específica, sendo mulher, eu posso atuar na Comissão das Mulheres, e especificamente aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma dedicação específica, uma das atribuições ligadas ao voluntariado, e a gente faz essa dedicação. O que é o programa de voluntariado? Nós temos uma das dedicações, chamados subprogramas, um subprograma chamado de educação financeira. Então, aqui no Rio de Janeiro, a condução das ações, ela está sendo coordenada por mim, conselheiro Luiz Antônio. Então, entrando em contato conosco, nós temos reuniões que normalmente ocorrem mensalmente, qualquer voluntário pode vir participar, mas nada impede que você faça contato através das redes sociais, dos e-mails, etc. Então, existe um cadastramento que você faz através do site do CRC, que é direcionado para o site do nosso Conselho Federal de Contabilidade, para você se tornar voluntário. Em se tornar voluntário, você, de uma certa forma, se torna apto a participar das atividades. Que atividades são essas? Basicamente, qualquer atividade que tenha como finalidade a educação financeira. Então, por exemplo, você pode fazer palestras na sua comunidade. Essa é uma boa oportunidade para começar. Por exemplo, que tipo de palestra eu poderia fazer? Não tenho experiência com palestras. Bom, eu sugiro, conselheira, fazer palestras sobre orçamento. Lembra, eu falei aqui? O orçamento é uma questão muito importante. E de todos os assuntos das finanças pessoais, se eu tivesse que relativizar, qual o assunto mais importante? Orçamento. Então, eu fiquei interessado em praticar o voluntariado. Bom, eu faço o meu cadastro, vou explicar por que é importante fazer o cadastro, e começo a fazer ações. Por exemplo, eu especificamente sou católico, então eu posso procurar a minha igreja e apresentar o meu serviço. Olha, eu faço palestras sobre educação financeira. Vocês têm disponibilidade? Vocês têm interesse? Eu já ouvi vários relatos de pessoas
que ajudam, auxiliam suas paróquias com essa questão. Maravilha. Então, se disponibilizando, certamente as pastorais lá daquela comunidade vão entrar em contato. Poxa, faz uma palestra para a gente. Então, você fazer uma apresentação de meia hora ou de uma hora, explicando as fases do orçamento, planejamento, execução e controle, rapidamente você aprende a fazer isso e você pode auxiliar nesse sentido. Você pode fazer, então, palestras. Você pode também fazer consultorias, tanto na igreja como na sua escola ou no seu trabalho. Você pode se disponibilizar lá no seu RH, falar, olha, quando tiver um evento, eu posso fazer atendimento. E você pode, por exemplo, usar o nosso método: endividamento, orçamento, investimentos e sucessão. Entrando em contato com a gente, eu disponibilizo uma apostila, eu disponibilizo atenção, tudo é bem provável da gente ter um contato e eu disponibilizar material para você. Bom, eu preciso cadastrar o meu nome. Por quê, Ilan, que isso é importante? O nosso sistema contábil brasileiro, através do seu programa de voluntariado, que a gente chama de PVCC, ele reporta para a sociedade as ações de voluntariado que a gente faz. É importante que o nosso presidente, o contador Zulmir, ele possa dizer para a sociedade que a nossa classe, a classe dos contadores e técnicos de contabilidade, atua em ações voluntárias. Para ele falar que tem essas ações, eu tenho que ir lá no site do Conselho Federal e registrar as ações. Então, tem os procedimentos para fazer, são muito simples. Eu me cadastro como voluntário, depois cadastro as ações. Eu faço um resumo do que ocorreu, quantas pessoas eu atendi, se possível, e é recomendável que faça isso, eu faço uma fotografia e anexo. Então, isso se traduz num relatório macro, onde cada regional, cada estado, agrupa as ações daquele estado e consolida no nosso Conselho Federal. Então, uma vez por mês, lá em Brasília, um relatório é feito explicando para a sociedade as ações do voluntariado, que não só são da educação financeira, mas como o assunto aqui hoje é da educação financeira, a gente trata só dele. Então, é importante que eu seja um voluntário, que eu registre as ações e que elas sejam consolidadas. Essa é a maneira de se colaborar. Perfeito. Você falou um pouquinho aí sobre investimento. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que eu faço, ou como podemos fazer para investir em Tesouro Direto? Bom, Tesouro Direto tem sido uma das opções chamadas de queridinhas, né, do mercado financeiro. E, embora seja um procedimento muito simples, pouquíssimas pessoas que eu conheço fazem parte dessas pessoas que investem em Tesouro Direto, entretanto, querem fazer parte, ou seja, a maior parte das pessoas que eu conheço querem fazer parte, mas poucas pessoas fazem parte. Então, na minha opinião, e aí vem aquela nossa primeira pergunta, o que é educação financeira? Falta educação financeira. Então, falta entender alguns detalhes sobre o que é e como eu posso participar do tal Tesouro Direto. Então, basicamente, o Tesouro Direto é uma maneira do nosso governo federal financiar as suas ações, ok? Então, o que ele faz? Ele emite títulos e a gente pode comprar. Eu compro ele hoje por um preço mais baixo, espero o tempo passar e vendo esse título por um preço mais alto no futuro. A diferença é juro, eu ganho dinheiro com isso. O que acontece? O Tesouro Direto, Ilan, ele tem rendido mais do que aquela poupança que a gente chama de poupança comum. Então, de cara, essa já é uma situação interessante. A poupança comum, se não me engano, você já deixou claro aí em uma das perguntas que você respondeu, ela é importante ter. Eu preciso ter uma conta de poupança. Mas, quando a gente fala assim, de valores exagerados em poupança, 50 mil reais, 80 mil reais, 200 mil reais, isso se torna um problema. Por quê? Rende alguma coisa, mas poderia estar rendendo mais com a mesma segurança da poupança. Então, nós brasileiros temos uma característica em relação a investimento, nós somos muito conservadores. Ser conservador é bom, na medida que a gente vai ficando mais velho, a gente tende a ser, tecnicamente, mais conservador. Então, não se admite alguém que esteja hoje com, sei lá, 60, 70 anos, que não invista somente em Tesouro Direto. Então, é importante investir em Tesouro Direto.
Porém, sendo mais jovem, não se justifica, digamos assim, ter muito dinheiro em caderneta de poupança, principalmente pelos rendimentos. Basicamente, Elan, a poupança tem rendido algo em torno de 4% ao ano, pode parecer pouco, mas não é, considerando o mundo inteiro, e vem caindo, e, na minha opinião, vai cair mais ainda. E o Tesouro Direto, que é o mais comum que eu poderia recomendar aqui, chamado Tesouro Selic, rende algo como 6,5%, ou um pouquinho a mais do que isso. Então, a gente já vê aí 2% por ano a mais. Aí a gente pergunta, poxa, 2% só? Acontece que, em função do dinheiro que você investe, 2% pode fazer muita diferença. E, principalmente, se a gente for considerar um prazo longo, 2% a mais pode fazer muito mais diferença. Então, eu recomendaria um certo valor bem pequeno para a poupança, o restante para o Tesouro Direto. Operacionalizando. E quanto aos fundos imobiliários e CDBs? Então, da mesma maneira, o Tesouro Direto, eu diria, e aí eu recomendaria aqui, assim, sem maiores explicações, um Tesouro Direto chamado Tesouro Selic, tá? Que ele é muito parecido com a poupança em termos de liquidez, ou seja, ele tem uma liquidez diária, eu posso sacar a hora que eu quiser, rende mais, e tem uma vantagem, já começa tendo vantagem em relação à poupança, além da taxa de retorno, é que você não precisa esperar os ciclos de data que a poupança tem. Então, a poupança, quando é do dia 15, eu tenho que esperar o dia 15 para sacar. Quando é do dia 8, eu tenho que esperar o dia 8. O Tesouro Selic, não. Em qualquer dia que você tiver do mês, você saca sem prejuízo. Existem algumas formas alternativas de investimentos também seguros em relação ao Tesouro Selic, que rendem um pouquinho mais. Você apresentou aí 2 exemplos que eu acho muito interessantes. O fundo imobiliário e os CDBs. Okay? Basicamente, qual é a diferença? O CDB, ele é considerado renda fixa, assim como o Tesouro Selic, e ele tem um rendimento, às vezes, dependendo do CDB, um pouco maior. E aí, normalmente, os CDBs podem ter um pouco mais de risco. É isso que eu ia falar. O CDB, ele, às vezes, rende mais e, às vezes, rende menos do que o Tesouro Selic. Quando ele rende mais do que o Tesouro Selic, entra em cena a questão do risco. E aí, a maioria dos CDBs, eu não sei se é a totalidade, ela é garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. Não sabe, exatamente. Então, mesmo oferecendo risco, e a gente sabe que quanto mais risco, provavelmente mais rendimento. Então, quando eu aconselho o seguinte, vamos entrar nos rendimentos, nos investimentos pelo Tesouro Selic, ler a respeito, investiga lá que CDB dá mais do que o Tesouro Selic, e eu tenho visto algumas oportunidades rendendo 10, 15, 18, às vezes 20, 24% a mais do que isso, não é 24, 25% de juros, não. 25% a mais do que rende o Tesouro Selic. É facilmente disponível. Só que quando você vai lá e começa a optar por ele, tem lá, ele estabelece um grau de risco, que tem que estar lá visível, né? E aí a pessoa fica com medo e não investe. Esse medo é natural e prudente, isso é bom, recomendável, mas nesse caso do CDB, é só você se certificar de que ele tenha o Fundo Garantidor de Crédito, e mesmo que ele tenha problema, você tem direito a resgatar, porque o governo garante o principal em rendimentos. E outra coisa, considero que eu tenho que saber, saindo do Tesouro Selic, indo para o CDB, que rende um pouco mais às vezes, é a questão do prazo. O Tesouro Selic você tira a qualquer momento. O CDB, para ele te pagar mais, ele quer ficar mais com o seu dinheiro. Então, ele vai ficar preso lá por 6 meses, por 8 meses, por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, tem que ser aquele dinheiro que você não vai precisar. O fundo imobiliário, ele é uma excelente alternativa, considerado como renda variável, e ele se assemelha muito, como o próprio nome diz, a ter imóveis para renda.
Então, uma das características de alguns fundos imobiliários é te pagar rendimento todo mês. Isso equivale, por exemplo, a ter uma casa alugada. Agora, vamos lá, ter uma casa alugada pode ter períodos de que a gente chama de vacância, que a casa não seja alugada. Então, isso às vezes acontece, mas acontece com menor frequência. Os fundos imobiliários, normalmente, eles são ligados a uma quantidade boa de imóveis, e às vezes um imóvel não está alugado, mas o outro está. Então, tem pessoas gerenciando de modo que aqueles imóveis estejam sempre alugados, e tendo uma participação no fundo, ou seja, comprando uma cota, você recebe o rendimento daquela cota. Então, se eu tenho 200 mil investido no imóvel e transformar isso em títulos de tesouro imobiliário, de fundo imobiliário, na minha opinião, você está fazendo um excelente negócio. Então, é sim uma boa alternativa ao Tesouro Direto e pode render mais, inclusive. Existem fundos imobiliários de todos os tipos. Então, nesse caso, eu sugiro estudar esse assunto e verificar bem que tipo de fundo imobiliário você vai comprar, porque a maneira como o fundo vai usar o dinheiro que você coloca lá para ele existir varia muito. Então, observar o histórico, observar a recomendação de uma pessoa que é especialista em fundo imobiliário, e existem vários vídeos no YouTube que recomendam esse ou aquele fundo imobiliário, diminui o risco de você perder dinheiro numa operação dessa. Então, isso é o mais importante, né? Exatamente. São alternativas interessantes para o fundo imobiliário. Ninguém quer perder dinheiro. Essa é uma realidade. Bom, Luiz, deixa eu só comentar aqui uma coisa. Nós já encerramos aqui as nossas perguntas, tá? Okay. Então, vamos chegar aqui agora nas nossas considerações finais, tá? Agradecendo também aí todo o pessoal que estava assistindo. Foi bom, para mim foi muito gratificante, tá? Esperamos vê-los aí em breve no próximo webinar, tá? E deixar você falar aí um pouquinho sobre as suas considerações, né? E quem sabe aqui, daqui a pouco a gente volta novamente, fazendo uma dupla aqui, novamente, falando de questões de finanças, quer sejam pessoais, quer sejam somente financeiras mesmo, se alguém ficou com alguma dúvida, né? E obrigada pelas perguntas, foram interessantes, e obrigada pela participação. Muito grato também, conselheira. Eu queria ressaltar que essa iniciativa que a gente está tendo é efetivamente a união de duas comissões aqui do nosso conselho. Então, ressaltar as ações aqui do nosso presidente, professor Valdir Ladeira, ele estimula muito essa intercomunicação entre as comissões, é exatamente isso que a gente está fazendo. Então, alguém relacionado à área das finanças pessoais, alguém relacionado à área da Comissão das Mulheres, a gente está fazendo um produto junto aqui. Inclusive, essa apresentação a gente combinou que não haveria destaque nem para mim, nem para ela, quer dizer, tanto eu faria perguntas para a conselheira Ilan, como ela faria perguntas para mim. Então, muito provavelmente, a gente vai sentir necessidade de explorar mais essa maneira de atingir as pessoas. A gente espera que vocês façam comentários nesse sentido, porque isso vai nos estimular. Se chegarem para a gente aqui comentários de que foi bom, a gente provavelmente vai programar mais. Se não chegar também, a gente vai fazer de qualquer maneira. De qualquer forma. Pois é, porque esse assunto é muito importante e a gente tem uma concepção de coração e de mente de que esse assunto é importante e a gente é muito feliz de poder ter disponível essa mídia através do nosso conselho de classe para chegar até as pessoas de maneira gratuita. Verdade. Nós temos uma estratégia nacional de educação financeira em andamento no nosso país e a população, eu acredito, conselheira, ela espera muito ações como essas. Pessoas com conhecimento que possam disponibilizar para a sociedade algo muito importante como educação financeira. E semana que vem é a Semana da Educação Financeira, não é isso? Isso, nós vamos comemorar do dia 20 ao 27 a Semana Nacional de Educação Financeira. Haverá muitas ações, é só escrever semananf.gov.br na sua cidade, provavelmente próximo, mesmo que seja uma cidade muito do interior, haverá alguma ação. Todas as ações são gratuitas e de extremo interesse. Então, universidades, bancos, escolas vão já cadastrar as suas ações. É só você entrar lá, selecionar o seu estado e escolher. As ações, às vezes, são restritas. Então,
uma empresa pode fazer um evento só para os seus funcionários, aí não vai estar aberto ao público. Mas a maioria delas, se não me engano, são abertas ao público e é só você se inscrever ou comparecer lá no local. Então, é uma grande oportunidade para aprender sobre educação financeira. Muito obrigado ao Conselho Regional, conselheiro Ilan, por ter feito o convite e a vocês por terem assistido. Muito obrigado. Tá? Muito obrigada também. Obrigada a todos e até o nosso próximo webinar.